Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 20, 21, 22 e 23. Vamos lá? Capítulo 20. Aconteceu, pois, que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos, e tornou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 20 grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu povo, porque procedi loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gate, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens.
Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E, virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça o holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no altar de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque, dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e terno, e a casa se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras.
não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascerá será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperará se tiver descuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor, eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, de cobre, de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores, e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, do ouro, e da prata, do cobre, do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificarei o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi se repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Dos filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Raziel e Harã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, e Ziza, e Jeus, e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tinham muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, e Issar, e Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e os seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe.
E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Issar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias o chefe, e Amarias o segundo, e Jaziel o terceiro, e Jecameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis são seus irmãos, os tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e nas purificações de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da preposição e para a flor de farinha e para a oferta de manjares e para os coscorões asmos e para as assadeiras e para o tostado e para toda medida e mensura e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você? Pai, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela sua infinita bondade e amor. Senhor, como o Senhor é detalhista. O Senhor levantou reis, deu sucessores. O Senhor tem levantado, Senhor, uma geração santa. Pai, em nome de Jesus, toma nossa vida em tuas mãos. Toma também as nossas gerações. Santifica a nossa casa, santifica os nossos filhos, para o trabalho na obra do Senhor. Leva-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, da maneira que o Senhor deseja que a façamos, e não do nosso jeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.